Fala pessoas, Lucas falando, e hoje vamos para mais uma continuação da Light Novel de Kinsey volume 5, a parte 6. Eu espero que vocês estejam curtindo, já deixa um like, se inscrevam no canal se vocês são fãs de Kinsey e bora lá pro vídeo. Sob uma placa indicando a oitava saída, Iska olhava ao redor, parecendo nervoso. Eu não posso acreditar que ele é ousado o suficiente para ficar em um lugar tão visível, carregando duas bebidas com o maior cuidado. Lady Alice, o que devemos fazer? Ela responde que ele está agindo estranho. Porque ele não estava fugindo. Se Iska dedicasse sua energia para escapar, Alice e Rin lutariam para persegui-lo. Há uma possibilidade de que ele esteja esperando por alguém. Sim, então devemos fazer a segunda pessoa como refém. Não sei quem poderia ser, mas duvido que sejam mais fortes do que ele. Prendendo a respiração, Alice se escondeu na sombra de um prédio. Ela não miraria em Iska, mas na outra pessoa. Em outras palavras, ela estava indo para o mais fraco. Ela faria essa pessoa como refém e exigiria que Iska se rendesse. Ela visualizou essa estratégia em sua mente. Iska, uma garota veio pulando. Ela tinha cabelos loiros avermelhados vibrantes e usava óculos elegantes. Embora ela parecesse ser mais nova que Alice, elas eram iguais em termos de aparência. Desculpe por fazer você esperar. Obrigado pela bebida. Ela sorriu para Iska. Embora seu cabelo estivesse solto e ela estivesse usando óculos, Alice imediatamente reconheceu sua irmã mais nova, Sisbel. Iska estava esperando por sua irmã. Ela não poderia ter convidado um soldado imperial no nosso país como princesa. O que está acontecendo? Isso combina com a história do Lorde Mascarado. Alice tinha pensado que a teoria do Lorde Mascarado era uma conjectura infundada. Isso era, de fato, verdade. Ela escondeu seu paradeiro. Não é racional pensar que ela tem a ajuda das forças imperiais. Isso não podia estar certo. Alice não tinha ideia do porquê Sisbel havia trago um soldado imperial com ela. Seu envolvimento com Iska deveria ter sido uma coisa única de um ano atrás. Eles se encontraram novamente em Alzamira por acaso, mas ela me disse que nada mais havia acontecido. Na realidade, sua irmã trouxe um soldado imperial junto com ela. Alice não conseguiu encontrar uma explicação para isso. Com base no que Sisbel lhe dissera, ainda havia mais segredos ligados ao relacionamento dela com Iska. Isso é muito interessante. Rin franziu as sobrancelhas. Olhando para os fatos, parece que Lady Alice está tentando trair a soberania como o Lorde Mascarado disse. No entanto, isso parece muito inacreditável. O rosto de Iska havia sido identificado. Se Alice pudesse reconhecê-lo, não seria surpreendente se alguém da soberania também pudesse identificá-lo. Sisbel, vamos, antes de sermos encontrados. Alice pergunta o que deu nele. Por que você parece tão preocupado? Os dois começaram a correr. Iska tinha saído da estação para evitar que Sisbel percebesse que estava em pânico. Você acha que Iska vai contar para minha irmã que nos encontramos? Rin responde que não pode, correndo atrás deles. Digamos que ele diga a ela. Isso é ruim, Sisbel. Alice me viu. Como ele responderia? Você está tão familiarizado com minha irmã que ela pode reconhecê-lo instantaneamente através do seu disfarce. Se ele se explicasse, Iska seria questionado por Sisbel, então ele não iria contar a ela sobre ter encontrado Alice. Tudo o que Iska podia fazer era sair correndo da estação. Se ele fizesse mais do que isso, Sisbel suspeitaria de alguma coisa. Isso funciona a nosso favor. Lady Alice, aquele espadachim imperial tem que desacelerar para acompanhar o ritmo de Lady Sisbel. Vamos segui-los. Elas continuaram a segui-los. Iska e Sisbel caminharam pela calçada lotada. Não foi difícil para Alice segui-los, mas o que foi essa estranha emoção?
laranja iluminado pelo sol da tarde. Eles pareciam estar apaixonados. Era como se fosse um casal andando lado a lado. Ela se incomodou com isso, porque isso me irrita. Houve uma pequena mudança. Sua irmã pegou uma das bebidas de isca. Lady Sisbel tomou uma bebida. Alice, furiosa, responde friamente que tem olhos. Os dois diminuíram a marcha ao longo do caminho, bebendo suas bebidas. Alice estava apenas imaginando isso, ou eles estavam agindo muito íntimos. Eles estavam perto, perto demais. Seus ombros estavam quase se tocando agora. Eles estão presos nos quadris. Eles estão muito perto. Quero dizer, ele é um soldado imperial. Rin chama a atenção de Alice e aponta para a frente. Ao terminar sua bebida primeiro, Sisbel agarrou seu braço, agarrando-se com ambas as mãos delicadas ao redor do cotovelo de isca. Já que ele ainda estava no meio de seu suco, ele não conseguia se livrar dela. Espere um segundo, ela está colocando ela em uma situação difícil. Mesmo de longe, ela podia dizer que ele estava preocupado. Sua irmã parecia olhar para cima para a reação dele com prazer, não mostrando nenhum sinal de deixar ir. E acima de tudo, seu sorriso parecia iluminar seu rosto inteiro. Eu nunca vi Sisbel assim. Ela nunca pareceu tão satisfeita na minha frente ou na frente da minha mãe. Suas bochechas pareciam coradas e seus olhos estavam quase úmidos. À noite, eles não exalavam a vibração de uma princesa soberana e um súdito imperial. Ela parecia uma garota apaixonada. Houve uma reação visceral em seu corpo, algo que ela nunca sentiu antes. Ela sentiu como se não pudesse respirar. Seu rosto estava tão quente que ela estava preocupada em se queimar. Parecia que seu sangue estava fervendo, fazendo-a suar profundamente. Ela não sabia porquê, mas ela não conseguia tirar os olhos deles. Senhora Alice, alguma coisa está acontecendo? Rin olhou para ela com grandes olhos. Ela deve ter achado estranho que sua patroa tivesse ficado quieta. Alice não tinha capacidade de responder a ela. Olha, Isca, o céu é tão bonito. Sua irmã apontou o sol poente, sorrindo para ele. O coração de Alice quase saltou do peito quando ela viu o sorriso de sua irmã. Lady Alice, o que há de errado? Você está ofegante como um gato furioso e seu rosto está vermelho brilhante. Sua mente estava prestes a ficar em branco de frustração. Ela não podia assistir a situação com compostura por mais um momento. Ela sabia que esta era a experiência mais vergonhosa de toda a sua vida. Ele estava prestes a ser roubado dela. Isso que é meu rival. Como Sisbel se atreve? Passando pela ponta do dedo trêmulo de Rin, Sisbel parou Isca em uma esquina da rua principal. Sorrindo maliciosamente, a princesa mais nova ficou na ponta dos pés, estendendo os dedos para ele enquanto Isca se virava. Eles roçaram sua bochecha, limpando o pouco de creme que escapou de sua boca. Ela não usou um lenço ou um guardanapo de papel, ela usou a própria ponta do dedo. Claro, Isca ficou surpreso. Seu rosto estava vermelho como uma beterraba. Ele estava dizendo algo rapidamente, mas elas não podiam ouvir a conversa distante. Como ela poderia fazer isso em público? Isso é nojento. Até Isca está chocado. Isso não era algo que uma princesa poderia fazer. Era um absurdo. Se a mãe delas tivesse visto, seu rosto estaria vermelho de vergonha. Rin gritou novamente com Alice para chamar sua atenção. Alice levantou a cabeça. Isca estava vasculhando os arredores para verificar se eles estavam sendo seguidos. Rin estava apontando não para ele, mas para Sisbel atrás dele. Isca se virou sem notar Sisbel atrás dele. Ela estava olhando para o creme na ponta do dedo. Enquanto ele não estava olhando, ela levou o dedo à boca. Isso cruzou a linha. Mesmo que Sisbel fosse sua irmãzinha, Alice não podia fechar os olhos para isso. Não, Sisbel. O nome da princesa mais nova levou o chantilly à boca que estava na boca dele. Ela o lambeu. Quando ele se virou, Sisbel fingiu que nada havia acontecido. Ela estava corando de satisfação, olhando para ele com os olhos arregalados.
Ela ficou encantada. Naquele momento, algo estalou em Alice. Audivelmente, toda a sua visão ficou vermelha. Seu sangue gelou instantaneamente. Até mesmo o tremor de seus dedos diminuiu abruptamente. Seu coração se acalmou. Isto significa guerra. Agora eu entendi. Sentindo que algo estava acontecendo, Rin ficou pálida. Alice sorriu para ela. Eu percebi uma coisa. Meu pior inimigo não é o Império. Espere aqui, isso vai acabar rapidamente. Ela deixou Rin na sombra do prédio, correndo para a estrada principal. Vou transformá-la em uma escultura de gelo e vendê-la a um joalheiro. Pelo crime de colocar a mão no meu isca, eu vou esculpi-la. Rin usou toda a força dela para prender os braços de Alice atrás dela. Embora ela fosse delicada, seus braços temperados não eram fáceis de se livrar. Isca seria tirada dela. Com a crise ao virar a esquina, o cérebro de Alice atingiu sua capacidade. De repente, ela não poderia se importar menos com qualquer outra coisa. Galerinha, essa foi mais uma continuação. Espero que vocês estejam curtindo. Me digam nos comentários o que vocês estão achando dessa light novel, da história de Kimi Zen. E não esqueça, claro, de deixar o like, se inscreverem no canal para não perderem nada, que isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. E eu vou ficando por aqui. Valeu!